Pessoal, aquisições funcionais compatíveis com o nível de lesão. Então, isso aqui, gente, é uma estimativa que a gente tem sobre o nível da lesão e o que o paciente vai apresentar de possibilidade funcional, de independência, tá? Então, o nível de lesão mais alto que a gente tem é o nível C2, C3, que é compatível com a vida, e esse nível, o paciente só vai ter preservado músculos de face e do pescoço. Por quê? Porque essa lesão está acima do plexo braquial, está acima dessa inervação que vai para os membros superiores. Nesse nível também, gente, esse paciente não tem o nervo frênico, não tem a inervação do diafragma. Então, esse paciente realmente só tem músculos de face e pescoço, não tem diafragma, tá? Isso aqui é importante. Por isso que esse paciente tem função pulmonar dependente de respirador, porque ele não vai conseguir fazer respiração sozinho, e ele não mexe nada, não mexe um músculo do braço. Então, tudo que a gente estuda na independência funcional, esse paciente é dependente. Alimentação, higiene de face, higiene corporal, vestuário, mobilidade no leito, esvaziamento vesical e intestinal. Para alívio de pressão, né? Alívio de pressão, a gente muda de posição de vez em quando, esse paciente é dependente. Locomoção para ele, cadeira de rodas motorizada, com controle cefálico mentoniano, né, no queixo ou aqui atrás, se for para ele andar sozinho, acoplado a um respirador, porque esse paciente não tem nem função diafragmática. Então, só para vocês se acostumarem, tá? O que a gente vai ver daqui para frente? Daqui para frente, a gente só vai ver níveis melhores. Então, quanto mais baixo o nível, melhor vai ser para a independência do paciente, porque significa o quê? Significa que ele tem mais músculos preservados. Então, quando a gente fala no C4, o C4 também, claro, tem uma tetraplegia. Lembra a regra de tetraplegia? Lesão no segmento cervical, né, da medula. Mas esse paciente apresenta movimento na cabeça e elevação dos ombros, aqui, né, essa região, só esses movimentos. A diferença dele, porque essa lesão está para cima do plexo ainda, a diferença dele para o paciente C2, C3 é que ele preserva a inervação do diafragma, preserva o nervo frênico. Então, preservando o nervo frênico, a priori esse paciente não é dependente de ventilador, tá? Mecânico. O restante, gente, totalmente dependente, não tem jeito, não mexe nenhum músculo do membro superior nem inferior. Também para ele, a deambulação, a cadeira de rodas motorizada, com controle no queixo, na testa ou no occipital, e as atividades feitas com a boca, né? Não tem como. Então, se pensa em higiene pulmonar, né? Que é a questão de ter força para tosse, por exemplo. Esse paciente não tem pressão expiratória, não tem musculatura abdominal para fazer força para tosse, ele vai ser dependente, se ele tiver uma doença, né? Se ele tiver hipersecretivo, por exemplo, tem que aspirar. Alimentação dependente, higiene de face, higiene corporal, vestuário, mobilidade, esvaziamento intestinal, totalmente dependente porque não mexe, tá? Nenhuma parte. Alívio de pressão, e aqui só para ilustrar a cadeira de rodas com controle mentoniano, que daí com o movimento da boca ele vai conseguir controlar a cadeira e vai ser realmente a única diferença. Quando a gente passa para C5, aí a gente já ganha um pouquinho mais. Então, vocês vão vendo, né, que esses músculos o paciente anterior já tinha preservado, né, músculos da face do pescoço, diafragma e trapézio. Então, C5 ganha o quê? C5 já tem flexores, extensores, abdutores do ombro e o músculo-chave dele, que é flexor e supinador do cotovelo, que é o bíceps, né? Vocês lembram que para ser nível tem que ter força 3 ou mais? Então, para ser C5, gente, o bíceps desse paciente tem que ser 3 ou mais. Então, ele já tem uma capacidade funcional comparada com o anterior um pouco melhor, embora ainda seja extremamente difícil esse nível, tá? Então, higiene pulmonar, tosse assistida. Para alimentação, higiene pessoal de face, o paciente pode usar essa adaptação aqui, ó.
ela chama clipe palmar com punho fixado. Então, tem essa colocação no punho e adapta-se, aqui tá vendo, né? Um garfinho, alguma coisa assim. Pode-se usar também, por exemplo, apoiador aqui na borda, para esse paciente, né? Para a comida não fugir, né, pessoal? Para esse paciente conseguir pelo menos se alimentar sozinho. E na higiene de face também ele pode usar o clipe palmar com punho fixado, por exemplo, colocando uma escova de dente, colocando um instrumento que ele precisa ali para higiene pessoal. Todo o restante, gente, ele é dependente, tá? Ele pode até participar no decúbito lateral, para o decúbito dorsal, mas ele continua sendo dependente, ele não consegue se virar sozinho. Normalmente, esse paciente C5, ele vai ter também, fazer o uso da cadeira de roda motorizada, mas muitas vezes ele já consegue ter o controle de mão, porque como ele consegue esticar e fletir o cotovelo aqui, né, por conta da ação concêntrica e excêntrica do bíceps, ele consegue mexer esse controle. Nível C6. O nível C6, pessoal, a gente ainda tem uma tetraplegia, né? Nível cervical, tetraplegia. E o que ele ganhou? Então, além dos movimentos anteriores, esse paciente, ele ganha extensão do punho, tá? Que é o músculo-chave dele, lembra? Para ser C6, tem que ter força do extensor do punho. Ele é independente na alimentação com adaptação e com o uso da tenodese. Então, a tenodese fisiológica é o seguinte, né? Quando ele faz a extensão, os dedos tendem a fechar. Os dedos tendendo a fechar, ele consegue segurar, mesmo não tendo força de flexores, né? Ele não tem força para fechar os dedos, ele tem força para estender um punho, e aí faz essa posição que é chamada tenodese fisiológica. E aí ele consegue segurar um objeto, por exemplo. Então, dessa forma, ele consegue ser um pouco mais independente que o paciente C5, tá? Lembra que a gente está sempre comparando com o anterior. Ele já consegue ajudar um pouco mais nas transferências, e ele já pode usar a cadeira de rodas simples, né, não motorizada, mas normalmente com adaptação, que são esses pinos aqui no aro. Por quê, gente? Porque ele faz assim, né, que é a extensão do punho, e aqui ele vai conseguir empurrar no pino. Segurar o aro, ele consegue? Não, ele não consegue segurar o aro. Mas, normalmente, como ele ainda não tem tríceps, ele consegue fazer isso só em terreno plano e regular, né? Porque se for para ele passar um obstáculo, subir uma rampa, ele não consegue. Então, C6, pessoal, higiene pulmonar, tosse assistida, alimentação. Esse aqui ele pode usar o clipe palmar simples, que é essa adaptação aqui, sem o punho fixado, né? Porque ele tem o controle aqui da extensão do punho, e daí com a contração excêntrica e concêntrica ele consegue mobilidade. Ele pode usar engrossador de cabo para ajudar, então como se fosse assim, né? Um cabo mais grosso realmente. Pode ter adaptações na faca, no copo, consegue pegar algumas coisas aqui, né, com a mão, com o cantinho da mão, como, por exemplo, o pão ou uma fruta. Então, ele consegue ter independência, pelo menos na alimentação, né? Esvaziamento vesical intestinal é dependente, ele não consegue fazer cateterismo, tá, gente? Precisa de alguém para fazer. Alívio de pressão também. Às vezes ele consegue até mudar o corpo, mas realmente fazer força para aliviar a pressão quando sentado não consegue. Ele pode ajudar na transferência, mas a princípio ainda é dependente, tá? Então, o que eu falei para vocês, a cadeira preferencial para ele ainda é a motorizada, tá? Mas ele consegue usar a manual com pino, mas a preferencial é a motorizada. E esse paciente aqui, gente, para ele ficar em pé, só se for com essa cadeira que fica em pé, né? Tem essa possibilidade, ou com a mesa ortostática. Então, não tem outra forma de fazer ortostatismo com ele que não seja, né, com a cadeira ortostática ou com a mesa ortostática. Também, para fazer atividades como escrita, uso de teclado,
coisas desse tipo, ele precisa de adaptação. Então, existe o clipe simples, que era aquele clipe palmar, né? Aqui com adaptador, que pode ser utilizado, e também tem outras adaptações, tá? Como, por exemplo, a gente tem aqui esse anel que pega polegar, indicador e ajuda a posicionar um lápis para ele poder escrever e assim por diante. Antigamente isso aqui era muito difícil, hoje em dia a gente encontra fácil na internet os kitzinhos para comprar com equipamentos para independência em diversas esferas. Aí chega o nível C7, gente. O nível C7, ele já é um nível para a gente que ganha uma importância diferenciada, tá? Então, o que o C7 tem, além dos movimentos que o paciente já tinha antes? Ele tem extensão do cotovelo. Então, teoricamente, gente, com extensão do cotovelo, o paciente vai ganhar milhares de pontos de independência, tá? Então, assim, ele já era independente na alimentação, com adaptação ao tenodese, o C6, aqui as coisas só continuam, tá? Agora, o que faz diferença para esse paciente é que com o tríceps ele consegue se transferir. Então, o paciente C7, ele consegue se transferir, consegue dominar melhor cadeira de rodas em terrenos irregulares, né, se for a manual com pinos, e já tem uma órtese de deambulação, tá? Então, chama-se Weaver Walker, é uma órtese muito grande, ela não costuma ser uma órtese comunitária, tá? Para deambulação comunitária, ela costuma ser uma órtese para deambulação terapêutica ou para deambulação domiciliar, mas é uma possibilidade. Ela tem aquele mecanismo de marcha recíproca, tá, gente? Então, o paciente tem que usar muletas, jogando peso de um lado para o outro, e ela é como se ela fosse automática, vai dando os passinhos para frente, tá? Então, esse aqui seria o tipo. Esse Swiver Walker, gente, é uma marca registrada, tá? Então, só para a gente saber. E ela é uma órtese, né, de tornozelo e pé, joelho, quadril, tórax, até aqui em cima. Então, ela vem até essa região aqui da axila, tá? Só para a gente entender que é aqui esse nível. Aí a gente tem também, para a higiene corporal, esse paciente, teoricamente, já toma banho sozinho, e ele consegue se lavar, por exemplo, com uma bucha adaptada, o que ele não vai conseguir é segurar, ele não fecha a mão ainda, tá? Então, ele não consegue segurar um objeto. Vestuário, ele consegue tirar, colocar blusa, ele vai ter mais dificuldade, por exemplo, com botão, mas existe adaptadores. Roupas mais largas, ele consegue. Ele consegue também fazer transferência, rolar, né? Fazer a mobilidade no leito. Para o cateterismo, ele não consegue ainda ser independente, gente. Ele ainda precisa de alguém para fazer o cateterismo. Por quê? Porque não tem fechamento da mão, né? Se não fecha a mão, não tem como manusear a sonda de maneira independente. Alívio de pressão, ele consegue fazer. Alívio de pressão, essa questão de ficar, né? Tirar aqui o bumbum. Como ele tem tríceps, então, ele faz essa força, consegue. É um paciente, olha o salto de independência, né, gente? Que consegue se transferir sozinho, normalmente com uma tábua, e pode precisar de supervisão, não que alguém precisa transferir ele, mas é bom sempre ter alguém perto, e ele consegue dirigir carro adaptado. Então, a partir de C7, a gente já tem adaptação no carro para a pessoa conseguir dirigir, tá? Então, realmente, o C7, ele é considerado um salto de funcionalidade comparado com os níveis anteriores. Por quê, gente? Por conta do tríceps, tá? Claro, a musculatura que ele já vem, né, evoluindo, mas por conta do tríceps. Funcionalmente, depois, a gente tem aqui o nível C8-T1. Então, o músculo-chave de C8 é flexor profundo dos dedos e de T1 é abdutor do dedo mínimo. Então, funcionalmente, a gente coloca C8 e T1 junto, tá? Aqui não tá aparecendo, gente, mas músculos preservados. Sabe aqueles slides que às vezes não aparece alguma coisa? É esse aqui. Não sei explicar para vocês por quê. Mas esse, teoricamente, ele tem preservado musculatura de mão,
tá? Na verdade, gente, pela regra, né, C8 é uma tetraplegia e T1 já é uma paraplegia, tá? Então, a mão preservada. Mesmo se ele for C8, gente, ele tem força 3 ou mais para fechar os dedos. E aí, isso também vai fazer diferença, pelo que vocês já devem estar entendendo, né? Higiene pulmonar, a tosse ainda é assistida, não tem abdominal. Alimentação independente, vestuário independente, mobilidade no leito independente. Às vezes, gente, algumas adaptações são legais, como, por exemplo, esses cabos alongadores, né? A bucha no banho, só para o paciente conseguir alcançar, porque, assim, mesmo ele sendo T1, ele tem uma lesão alta, então ele não tem controle de tronco bom. Esse controle de tronco é difícil de desenvolver. Só que ele tem mão, né? E ter membro superior preservado para atividades de vida diária, gente, é espetacular, né? Se a gente comparar com os outros pacientes. Esse paciente já é independente para o cateterismo, então acreditem, isso faz muita diferença na vida da pessoa. Parece que não, mas faz. E independente para alívio de pressão, tá? Também, pessoal, ele vai conseguir se virar melhor com cadeira de rodas, então empinar, subir degrau, subir rampa, né? Passar obstáculos, fazer transferências. E aqui só para ilustrar, né, as possibilidades de ortostatismo, a prancha ortostática, o stand table, que é o parapódio, que pode ser utilizado para fazer atividades em pé. É claro que o paciente está todo amarrado, tá? Então, ele não tem essa força dos membros, ele está todo amarrado, mas ele já consegue. Funcionalmente, de T1, a gente vai para T6. Então, o nível de T6, gente, é apêndice tifoide, tá? Processo tifoide. Isso significa o que no T6? Que daqui para cima ele tem preservado. Então, ele tem cabeça, membro superior e tronco superior, né? Aqui do processo tifoide para cima. Melhora a função respiratória dele. Ele é totalmente independente nas AVDs e nas transferências, cadeira de rodas em qualquer plano. E aqui começa as órteses de deambulação, tá? Então, para esse paciente aqui, a órtese que se recomenda é o para-walker, também é uma órtese, é uma marca registrada, ou o tutor longo bilateral com cinto pélvico, colete e muletas, mais a marcha recíproca, né? Que é a mesma coisa. Esse paciente não tem músculo para andar sozinho, tá, gente? Então, essa aqui é a órtese, tutor longo bilateral com cinto pélvico e colete, ou para o walker, tá? Então, normalmente esse paciente já usa essa órtese. Deixa eu só colocar aqui, gente, de T6 a T9, deixa eu só fazer essa correção, né? Esse paciente já vai ter, T10 é umbigo, tá bom? A gente vai falar dele separado. T9 é uma faixa que está acima do umbigo. Então, esse paciente ele já vai ter, além da musculatura anterior, a porção superior dos abdominais preservadas. Então, ganha um pouquinho de estabilidade e de força, né, para conseguir fazer a locomoção. Deixa eu só corrigir isso aqui, que eu esqueci de corrigir. Para conseguir melhor equilíbrio de tronco. Quanto mais baixa a lesão, gente, mais fácil vai ser para o paciente. Essa é a realidade, tá? E aí a gente chega a nível T10. Nível T10 também é outro nível que cai muito nas provas. É uma paraplegia. O nível de T10 é umbigo, tá? Então, ele tem preservado cabeça, membro superior, tronco superior e parte dos movimentos do tronco inferior, que na verdade aqui são os abdominais, né? A parte de cima. Esse paciente apresenta o sinal de Beaver positivo, que indica muito que o paciente é T10. Então, o que é o sinal de Beaver positivo? A pessoa vai fazer como se fosse um abdominal, e a hora que ela faz o abdominal, a cicatriz umbilical desvia para cima, porque esse músculo abdominal superior contrai e o inferior não contrai, né, para equilibrar. Então, o umbigo desvia para cima. Paciente dependente nas AVDs e transferências,
cadeira de rodas em qualquer plano, locomoção, pode ser ainda com o para-walker, então algumas literaturas falam em para-walker, mas ele pode usar o tutor longo bilateral com cinto pélvico e muletas. E esse paciente aqui, normalmente, ele se desloca usando a força do quadrado lombar, tá? Eu já vou fazer uma síntese disso aqui para vocês. Deixa eu só passar aqui mais um nível. Então, aqui, tutor longo, bilateral com cinto pélvico. E depois vem o nível T12 paraplegia também. A diferença é que ele tem tronco completo, né? Ele tem abdominal completo. O nível T12, gente, o dermátomo, né? Espinha ilíaca anterior superior. Paciente completamente independente, normalmente usa cadeira de rodas, mas vai conseguir se locomover com tutor longo bilateral e muletas, tá? Então, se estabilizar assim, né? Membro inferior, ele consegue. E aqui que eu quero chamar a atenção, né? Tanto T10 quanto T12, normalmente, por ter esse músculo quadrado lombar preservado, ele consegue fazer a marcha com a órtese mais simples, tá? Como é que ele faz? Ele faz elevação da pelve e joga o membro para frente. Então, ele vai elevando a pelve e jogando o membro para frente. Aqui tem só um exemplo, né? O paciente fazendo uso da tala posterior, tá? Beleza, ele não tem controle do pé, então precisa de um tirante tibiotársico ali, né? Aquele que puxa a pontinha do pé para cima para poder puxar o pé, tá? Mas vamos lá, pessoal, só para a gente fazer aqui, né, um resuminho, a gente vai ter mais ou menos assim, ó, de C7 até T5, se for usar uma órtese, é Swivel Walker, que é a marca registrada, mas pode ser tutor longo bilateral com cinto pélvico colete alto, tá? T6 até T9, algumas literaturas colocam T10 para Walker, tutor longo bilateral com cinto pélvico e marcha recíproca, tá? T10, T12, aí a gente vem, né? T10, tutor longo, bilateral mais o cinto pélvico e T12, teoricamente, o tutor longo. Aí eles andam como? Fazendo elevação da pelve com quadrado lombar, tá? Então, são características que são importantes da gente guardar funcionalmente. Aí depois vem L1 e L2, então assim, L1 ainda não, né? Opa, desculpa, gente. L1 ainda não, mas L2, o que ele já ganhou, que é o músculo-chave? L2 ganhou flexores de quadril, tá? Então, normalmente, o que vai fazer diferença para ele? Ele deambula com essa órtese, né? O tutor longo ou a órtese OJTP, né? Joelho, tornozelo, pé, e ele tem força aqui de ilho-psoas, então, já para fazer a marcha melhor, mais independente, tem mais força, mais equilíbrio e tudo mais. E ainda dirige carro com adaptação, porque não tem controle da perna. Depois vem o nível L3, então o nível L3, sempre lembrar, né, o músculo-chave é extensor de joelho, é quadríceps. Aqui também, teoricamente, o paciente já vai ganhar muita independência, porque ele vai conseguir fazer deambulação a princípio só com uma AFO, uma OTP, no restante é totalmente independente. Ah, sim, o carro ainda adaptado. Aí vem os níveis L4 a S1. Então, o que acontece aqui? Vamos anotar, né? L4 é tibial anterior, né? L5, extensor longo do hálux, o músculo-chave, né, gente? E S1, plantiflexores. Então, esse paciente aqui, ele pode ou não precisar de uma bengala, por quê? Porque muitas vezes ele precisa da bengala para ajudar na impulsão.
principalmente se ele for L4, L5. Ele consegue segurar o pé, né, na dorse, consegue fazer contração excêntrica do tibial anterior, mas para a fase de impulsão ele precisa do S1. O carro com ou sem adaptação vai depender se ele tem melhor ou pior controle dessa questão que a gente disse dos movimentos do pé. Tá joia? Pessoal, então aqui a gente fecha, né, essa questão do nível funcional com a lesão.